bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 22 de agosto. Vamos então de destaques. Hacker Delgatti Neto é condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Lava Jato e vazar mensagens. Cúpula dos BRICS começa hoje com debate sobre expansão do bloco. Donald Trump concorda com fiança de $200 mil, o equivalente a R$1 milhão, por tentativa de interferência eleitoral na Geórgia. E a gente fala também sobre demência frontotemporal, a doença que afastou o jornalista Maurício Kubrusli e o ator Bruce Willis de suas atividades profissionais. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão pela Operação Spoofing. Ele foi um dos responsáveis pela invasão de dispositivos de autoridades da Operação Lava Jato. Vamos conferir mais detalhes. O hacker Walter Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão pelo vazamento de mensagens de celulares de diversas autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela perseguição penal, além de indivíduos que possuem destaque social. Ele foi um dos responsáveis pela invasão de dispositivos de autoridades da Operação Lava Jato. Delgatti foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo caso na Operação Spoofing. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara Criminal de Justiça do Distrito Federal. Conforme a investigação, foram 126 vítimas do crime de interceptação indevida de comunicações telemáticas. O magistrado disse na sentença que Delgatti chegou a tentar negociar por R$200 mil o repasse do material obtido pelo hackeamento. O juiz também entendeu ter ficado comprovada a posição de Delgatti como líder de uma organização criminosa. Durante a investigação, o próprio Delgatti confessou a invasão. Na mesma sentença, o juiz também condenou outras 4 pessoas pelas invasões cibernéticas. No momento, Delgatti está preso preventivamente pela suspeita de invasão dos sistemas do Poder Judiciário em apuração, que envolve suposta participação da deputada Carla Zambelli. Uma decisão tomada nesta segunda-feira pelo governo do Rio de Janeiro poderá aumentar as ações das polícias civil e militar. A partir de agora, olha só, quem apreender um fuzil quando estiver em serviço vai ganhar um prêmio. Quem traz pra gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou a premiação de R$5 mil a policiais pela apreensão de cada fuzil retirado de circulação. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida é uma forma de premiar e incentivar os policiais a retirarem armas de guerra de circulação no estado. Só no primeiro semestre já foram apreendidos mais de 350 fuzis, o que, segundo Castro, está atendendo ao plano de redução da letalidade policial no Rio. Uma das condições para receber a premiação é que o fuzil esteja em boas condições de uso. Terão direito ao bônus os policiais militares e civis de serviço ou de folga remunerada. Já os agentes que estiverem afastados por questões disciplinares não poderão receber o valor. Também terá direito à bonificação aqueles que apreenderem adolescentes em conflito com a lei e estiverem com a arma no momento da prisão. O montante será contabilizado e pago para os policiais ao final do semestre do respectivo laudo pericial da arma apreendida. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a 15ª Cúpula dos BRICS, que começa hoje em Joanesburgo, na África do Sul, com o diálogo do Fórum Empresarial. Este será o primeiro encontro presencial do grupo desde o início da pandemia de Covid-19. Com o lema BRICS e África, parceria para crescimento mútuo acelerado, desenvolvimento sustentável e multilateralismo inclusive, a cúpula dos BRICS deve ser marcada pela ênfase em temas da agenda econômico-financeira do grupo, bem como pela evolução das discussões sobre a ampliação do quadro de membros, que foi iniciada em 2022 pela China. O BRICS, que é o grupo formado por 5 grandes economias de países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai acontecer até quinta-feira e deve contar com a participação de representantes de 35 países.
O presidente Lula defendeu em 2 de agosto que novos países fossem incluídos nos BRICS, como a Arábia Saudita, a Argentina e Emirados Árabes Unidos. De acordo com o presidente brasileiro, os representantes das nações do grupo poderiam discutir a possibilidade de adesão de novas nações se houver consenso. Também deve ser debatida a criação de uma unidade de valor comum em transações comerciais e de investimentos entre os membros dos BRICS. Segundo o governo brasileiro, a questão não visa substituir as moedas nacionais, mas projetar uma alternativa estável às moedas internacionais predominantes. A população de rua superou 281 mil pessoas aqui no Brasil em 2022. Isso representa, infelizmente, um aumento de 38% desde 2019, quando a pandemia de Covid-19 começou. Essa é a conclusão de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Os detalhes dessa pesquisa, o repórter Leonardo Félix traz agora para a gente. O estudo do IPEA alerta que o aumento do número de pessoas nas ruas é muito maior em proporção ao da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento mais vulnerável foi de 211%. Essa pesquisa do IPEA serviu de base para a decisão liminar de julho do ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proibiu o poder público de retirar à força moradores de rua e seus objetos dos locais que ocupam nas cidades. O plenário do STF formou maioria para manter as medidas determinadas pelo magistrado. Outra determinação é proibir a chamada arquitetura hostil, constituída por estruturas que dificultam a presença de pessoas nos espaços urbanos, como pedras sob viadutos e cilindros de metal em bancos públicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A região sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país. São 151 mil pessoas. Na sequência estão Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. A pesquisa também destaca que a região Norte tem a menor população de rua do país. Mas este número mais do que dobrou entre 2019 e 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas. E veja a seguir, Donald Trump concorda com fiança de $200 mil, o equivalente a R$1 milhão, por tentativa de interferência eleitoral na Geórgia. E a gente fala também sobre demência frontotemporal, a doença que afastou o jornalista Maurício Kubrusli e o ator Bruce Willis de suas atividades profissionais. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Acusado de tentar reverter o resultado da eleição presidencial de 2020 no estado da Geórgia, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem até o meio-dia de sexta-feira para comparecer a um tribunal no condado de Fulton. O juiz estabeleceu uma fiança no valor de $200 mil, de cerca de R$1 milhão para o ex-presidente. Favorito à indicação republicana para as eleições presidenciais do ano que vem, Donald Trump tem até meio-dia de sexta-feira, dia 25, para comparecer a um tribunal do condado de Fulton, em Atlanta, capital do estado da Geórgia. O ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar interferir no resultado da eleição presidencial de 2020. O juiz do tribunal estabeleceu uma fiança de $200 mil para o ex-presidente, o equivalente a quase R$1 milhão. Além da fiança, o acordo aprovado pelos promotores e advogados do político estabelece que Trump não deve realizar qualquer ato para intimidar pessoas que saiba que são corréus ou testemunhas desse caso, incluindo publicações em redes sociais. Trump denunciou em sua plataforma Truth Social que será preso pelo que qualificou de uma promotora distrital de esquerda radical.
Ontem, 3 terremotos atingiram a Califórnia, deixando muitos moradores em alerta. Os tremores aconteceram quando a população ainda tenta se recuperar dos alagamentos e também das enchentes causados pela passagem do furacão Hilary. Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a Califórnia nesta segunda-feira, dia 21. 2 tremores secundários ocorreram na sequência, de magnitude 3,1 e 3,6, respectivamente. O estado americano ainda enfrenta níveis recordes de chuva causados pelo furacão Hilary. Mesmo áreas que geralmente são desérticas e áridas enfrentaram fortes chuvas. O Serviço Nacional de Furacões informou que é possível esperar nos próximos dias inundações catastróficas e deslizamentos de terra. Apesar da ameaça à vida da população da Califórnia, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, informou que não houve relatos iniciais de danos estruturais causados pelo terremoto, nem de pessoas feridas. O presidente Joe Biden qualificou de devastação esmagadora os danos causados pelos incêndios florestais no Havaí. O chefe americano compareceu na região da tragédia nesta segunda-feira. O democrata viu de perto os danos causados pelo incêndio de Maui e se reuniu com sobreviventes da tragédia. Biden e a primeira-dama Jill viajaram à região quase 2 semanas depois que as chamas, potencializadas pelo vento, atingiram a histórica Lahaina, deixando pelo menos 114 mortos. Esse número deve ser maior, já que mais de 1.000 pessoas continuam desaparecidas. O incêndio florestal é o mais mortal da América em mais de um século. E Jill e eu caminhamos pela Front Street, ou o que sobrou dela. Também examinamos pelo ar os danos causados, a devastação esmagadora. Algumas vozes críticas e a oposição republicana, que enfrentará Biden na eleição presidencial de 2024, afirmam que a ajuda foi insuficiente e mal organizada. Porta-vozes da Casa Branca alegam que Biden atrasou a viagem para não distrair as autoridades e os socorristas no local. E a gente fala agora de inteligência artificial. Um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho aponta as futuras implicações para o uso da tecnologia de inteligência artificial na geração de empregos. De acordo com o documento, é provável que o maior impacto dessa tecnologia não seja a destruição do emprego, mas mudanças potenciais na qualidade dos postos de trabalho, em particular na intensidade do trabalho e também na autonomia. A inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. É o que afirma um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho nesta segunda-feira. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase 1/4 das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. Um informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. E agora a gente traz um alerta. A saúde mental das pessoas está passando por vários problemas no mundo inteiro. São diversos tipos de demência que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deverão mais do que triplicar, olha só, até o ano de 2050. O jornalista Maurício Kubrusli, que era da TV Globo, faz parte dessa lista. Vamos juntos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. Maurício Kubrusli, repórter reconhecido por suas grandes reportagens, agora enfrenta a doença que afeta, entre outras coisas, a comunicação. O anúncio foi feito durante uma reportagem exibida na emissora onde ele trabalhou por cerca de 3 décadas de sua vida. Afastado da TV já há alguns anos,
O jornalista mudou-se para a Bahia após ser diagnosticado com demência frontotemporal, o mesmo diagnóstico recebido pelo ator Bruce Willis no começo de 2023. A doença é mais comum do que se imagina e cresce a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pacientes com as mais diversas demências vai triplicar, passando de 50 milhões para 152 milhões. E esse tipo, enfrentado pelos famosos, é a segunda causa mais comum de demência degenerativa em pacientes pré-senis, com menos de 65 anos de idade, atrás apenas do Alzheimer. A demência frontotemporal é caracterizada pelo encolhimento das regiões temporais e frontal do cérebro, como indica o nome. E os primeiros sintomas costumam ser bastante sutis e até confundidos, como explica o Dr. Rafael Espera, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A maioria desses pacientes eles são encaminhados inicialmente para o psiquiatra, acreditando que seja um quadro, às vezes, de transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão grave. E não são, né? Normalmente, a gente está falando de uma doença degenerativa, uma doença neurológica. Quando a atrofia é iniciada no lobo frontal, podem surgir problemas com planejamento, organização, raciocínio e resolução de problemas, além de comportamento agressivo, perda de controle social, simpatia e até de interesse. Já quando a doença começa nos lobos temporais, os sintomas variam conforme a lateralidade. Às vezes, quando o predomínio é do lado esquerdo, a pessoa pode começar com um distúrbio de linguagem, o qual ela não consegue falar de forma fluente. Então, pode começar a ter erros gramaticais, não utilizar corretamente os conectivos nas frases, troca de sílabas, dificuldade em nomear objetos. Então, isso é bastante comum. E a atrofia do lado direito pode incluir compulsão, colecionismo e até a dificuldade de lembrar nomes e reconhecer pessoas. Existem tratamentos que eles ajudam a controlar os sintomas, Então, às vezes, isso também pode ajudar um pouquinho na sobrevida, Se a pessoa, por exemplo, começa a ter um comportamento de risco, começa a dirigir muito rápido, começa a fazer algo que leve a perigo de vida, se você trata esse tipo de sintoma, você pode aumentar a sobrevida da pessoa. Mas falar assim de tratamento medicamentoso que cure ou estabilize a doença, infelizmente, atualmente, a gente não tem nada disponível. Infelizmente. Mas a luta continua. O neurologista lembra que existe um grande esforço da comunidade científica e indústria farmacêutica para novas descobertas em torno da doença. Muito dinheiro tem sido empregado, vou repetir, não só no tratamento medicamentoso, claro, é um alvo que a gente tem, mas também em estudos de prevenção. Então, acredito eu que nos próximos anos que a gente terá novidades, em ambos os aspectos, para poder cuidar melhor dessas pessoas nos próximos anos. E antes de encerrar, olha só, uma onda de calor em pleno inverno promete provocar recordes de temperatura no Brasil até sábado. A previsão é que os termômetros marquem acima de 40 graus em algumas regiões aqui de São Paulo. A previsão é de que a onda de calor permaneça até sábado. Ela tem potencial para provocar recordes de temperatura em pleno inverno no Brasil. De acordo com a análise dos meteorologistas, o calor que o país vai enfrentar nesta terceira semana de agosto é mais comum de ser registrado em setembro e outubro. A partir desta terça-feira, de acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. A elevação dos termômetros vai ocorrer simultaneamente em vários estados de diferentes regiões e com valores ainda mais altos. A previsão do IMET para o estado de São Paulo, por exemplo, é de que os termômetros devam marcar mais de 40 graus em várias regiões, sobretudo nesta quarta-feira. O litoral paulista terá calor de verão em pleno inverno. Em Santos, na Baixada Santista, a previsão de temperatura máxima para a quarta é de 41 graus. Em Caraguatatuba, pode chegar a 42 graus. Situações extremas também são esperadas nas faixas oeste e noroeste paulista, principalmente nas regiões de Jales e Araçatuba, onde os termômetros podem atingir 40 graus no período da tarde.
Então fica aí o alerta, porque a temperatura vai subir nesses próximos dias. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já! A abertura, essa da inteligência artificial, a do Biden também, é isso? Isso, a do Biden.